estou aqui com o Felipe. Ele vai explicar tudinho sobre a massagem tântrica. Ele tá meio nervoso, porque ele não é muito de fazer vídeo. Eu já falei pra ele, já estamos kits, né? Porque a primeira vez que eu vim fazer massagem tântrica eu também fiquei bem nervosa, né? Porque eu não sabia como era. E por isso que eu tô aqui pra trazer essas informações pra vocês. E ele vai explicar como é, como funciona. E vamos desmistificar tudo, vamos falar como realmente é, para que não reste mais dúvidas. Então, o que é o Tantra? O que é a massagem tântrica que tanto as pessoas assim não sabem, não entendem? O que é realmente? Qual a função dela? Qual que é? Me explica aí. Então, a massagem tântrica ela é uma massagem mais sexual, não com sexo, mas trabalha com energia sexual, que é a Kundalini, que é o nosso chakra base. Nós trabalhamos também com o Tantra, o Tan é expansão e Tra é liberdade, que vem da Índia, hindu. E a gente trabalha com a sexualidade em si. A gente começa geralmente com uma meditação para poder acalmar a pessoa, deixar a pessoa bem mais confortável, voltar a respiração, trabalhar com a energia da pessoa. Depois a gente começa com uma massagem sensitiva. A massagem sensitiva, o que é? É uma massagem só pelas pontinhas do dedo, que entre para poder pegar. Então, trabalha com cócegas, com arrepios, com o sistema nervoso em si. Geralmente tem aquelas coceguinhas aqui no corpo, ou em algumas regiões mais específicas, mais sensíveis. Então a gente trabalha com essa energia, espalha toda essa energia do corpo, que a gente fala que é uma energia estagnada. A gente pega essa energia e espalha para o corpo todo, para quando você tiver um orgasmo, uma expansão, que a gente fala no orgasmo, você vai ter ela pelo corpo todo, não só no órgão e geralmente naquela região em si, né? Ele espalha pelo corpo todo, para te sentir ele todinho. E a cada vez que você vai fazendo a massagem, a tendência é melhorar mais ainda a potencialização do órgão, do orgasmo em si, da expansão dele. Uhum. E é uma terapia, na verdade tem que seguir um processo que é uma terapia realmente. Depois da sensitiva a gente começa com uma tipo de drenagem. Isso a gente faz no corpo todo, na frente, na lateral, toda a região do corpo. E então faz pelo corpo todo, desde o couro cabeludo até os pontos dos pés, para poder sentir todo o seu corpo, sentir toques que você geralmente não desconhece, ou regiões que são desconhecidas pelo corpo. E depois disso a gente começa com uma drenagem que vai do joelho até a virilha, que a perna, a coxa em si, é o músculo maior que a gente tem, onde tem mais energia, mais sangue, no caso, e a gente deixa faz a drenagem para o órgão, ou para Yoni ou para o Lingam, que Yoni é vagina e Lingam é pênis. E a gente massageia e faz essa drenagem para irrigar a Yoni de sangue, deixar ela bem sensível, robusta, no caso. E o Lingam é a mesma coisa, tanto feminino quanto masculino. Depois faz um tipo de drenagem pela parte de cima também, puxando todo o sangue, toda a energia para a Yoni ou para o Lingam. Depois disso, e daí a gente faz uma massagem no Lingam, na Yoni, onde que os movimentos são totalmente opostos da masturbação ou do sexo em si. A gente tonifica o clitóris, são manobras para tonificar o clitóris, não é que o pessoal está acostumado a fazer, que isso aí geralmente inibe o clitóris. E a gente pega o clitóris, faz vários tipos de manobras para tonificar ele, deixar ele bem robusto. Quem tem problema com sensibilidade e hipersensibilidade, regula ele. Quem tem problema que não tem sensibilidade, ajuda a regular, voltar a sensibilidade em si também. Tem problemas com lubrificação, com sensibilidade nela toda, ou se não tem problema de ter orgasmo em si, ou apenas que quer expandir o orgasmo e qualificar o orgasmo em si. E pra rapaziada, geralmente pro homem no caso, masculino, a gente tonificar o músculo do pênis, do Lingam, trabalha com como eu vinha falando, ajuda a tonificar o Lingam, a ejaculação precoce, a manter mais ereto, com o sistema também. E isso tudo, a mesma coisa da masturbação masculina. É totalmente oposto da masturbação que nós homens a gente faz, né? Fizemos. Então é totalmente oposto. Ele geralmente ajuda a tonificar ele, puxando da base do pênis para a glande, onde que ajuda a deixar ele muito mais robusto, sempre irrigar bastante de sangue
que geralmente a gente faz totalmente o contrário, a gente pega de cima para baixo, que isso que é o errado, na verdade, né? A gente tem a tendência de tirar o sangue dele, e justamente ele tem que ser ao contrário, a gente tem que encher de sangue, deixar bem mais robusto, e isso ajuda muito a ereção, ajuda outras coisas também, que eu já deixei também a tendência também deixar ele mais desenvolvido, vamos dizer assim. E com o Tantra, a gente ajuda muito os homens, porque o Tantra a gente fala que não tem um certo e errado. Tudo é certo, tudo é o seu jeito, mas porque muitas pessoas falam que o homem tem que estar sempre, toda hora viril, sempre disposto, e isso não é verdade. O corpo ele responde de várias maneiras. Então tu pode até receber uma massagem tântrica e não ter ereção. E pode ter orgasmo e não ter ereção. Pode ejacular sem ter ereção. Então tem muitos processos que o Tantra ele quebra pela sociedade, que todo mundo fala, tem muita coisa na sociedade que foi imposto para as pessoas, e dali a gente quebra muitos padrões, que na verdade não é padrão, né? Na verdade seria o correto, mas o pessoal foi colocando. E a tendência é desenvolver, a tendência é a gente cada vez melhorar mais o nosso processo. E a mesma coisa feminino. Feminino, geralmente as pessoas têm bastante fala em relação à mulher, que não pode se tocar, não pode se conhecer, já vem de bem antes da cultura, da né? cultura. Então, hoje a gente quebra muitos padrões e a mulher em si precisa muito mesmo. Tanto quanto o homem acha que, nossa, eu sou fodão, cara, precisa muito mais para poder ajudar as meninas ou quebrar várias coisas ali, porque elas precisam muito mesmo. Eu vejo bastante pessoas falando, as meninas reclamando e os homens se achando. É difícil, é complicado. É isso que eu falo sempre lá nos meus stories, viu? É bem complicado mesmo. E tem muitas pessoas que vêm falar sobre isso e reclamar em relação a isso. Então a gente tenta ajudar bastante, abrir um leque muito grande para ajudar muitas pessoas, porque o mundo precisa, todo mundo precisa conhecer, na verdade. Voltando à massagem, porque eu já abri um leque bem grande e comecei a misturar um pouco as coisas, porque o Tantra tem uma expansão tão grande que a gente começa a misturar as coisas. E depois a massagem no órgão, a gente acaba, finaliza a massagem. A pessoa pode não ter orgasmo, não é obrigatório ter. E depende muito do processo e do que tu busca o Tantra, né? Porque tem muita terapia. Tem pessoas que têm problemas de abuso, problemas de sexualidade, problemas de orgasmo, enfim. Muitos problemas que buscam o Tantra, ou apenas para conhecer como curiosidade, ou para melhorar a potencialização orgástica. E depois a pessoa se deita, fica em si, volta em si devagarinho, e é isso o Tantra. E qualquer dúvida estou à disposição, fala como é que é, sim, fala comigo. Marquei você em todos os stories, o pessoal pode estar